porque um dia nós iremos saber do que aconteceu essa noite. Olho pro céu e lembro que o meu viver é só pra ti. E o sacrifício que se fez de ti por mim, a verdade que entregou em minhas mãos pra ser a tua luz e levantar a minha voz onde estiver, engrandecendo ao Santo Deus de Israel, para que rendam toda a glória e majestade ao Rei que me enviou. Estou quase lá, meu coração espera o dia de sua volta pra buscar aqueles que se arrependeram do pecado e entregaram a ti tudo que tem, mesmo que não se compare a quem Profetizar a todos que não se renderam aos teus pés e apresentar ao mundo, Deus, que tu és a vontade perfeita do Pai. Como negar o chamado que inspirou meu coração, me escolheu para uma grande missão de alcançar o mundo com o Criador que me enviou. Estou quase lá, meu coração espera o dia de sua volta pra buscar aqueles que se arrependeram do pecado e entregaram a ti tudo que tem, mesmo que não se compare. Estou quase lá. Meu coração espera o dia de sua volta pra buscar aqueles que se arrependeram do pecado e entregaram a ti Tudo que tem, mesmo que não se compare a quem você. então ensina-me a contar os dias que posso falar. O meu desejo é aprender do seu amor e o mundo inteiro saberá que o meu Deus é o Senhor e que Ele é santo. Então ensina-me a contar os dias que posso falar. O meu desejo é aprender do seu amor e o mundo inteiro saberá que o meu Deus é o Senhor e que Ele é santo. Então ensina-me, então ensina-me a contar os dias que posso falar. O meu desejo é aprender do seu amor e o mundo inteiro saberá que Ele é o Senhor e que Ele é santo. Santo Ele é, santo.
Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui. Eu estou aqui na Capela Hermes Stevanato, na Casa de Oração para Todos os Povos. Nós somos a Igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Stevanato. Que alegria nessa manhã poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja. Que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Falando do pastor Joel Stevanato, nós estamos na semana especial do simpósio de missões da nossa denominação e ele já está aqui ao meu lado e já quero cumprimentá-lo. Bom dia, meu amigo, pastor, chefe, presidente, sênior Joel Stevanato. Quem tem chefe é índio. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Vanderlei. É bom estar com os irmãos aqui. Essa oportunidade é um pouco rara, embora eu seja o pastor da igreja, mas a dinâmica do trabalho de vocês é muito grande, muito bonita, muito forte. Então eu não estou sempre aqui para deixar vocês à vontade mesmo trabalhar, né? Você diz sempre que fica constrangido com a minha presença, aí eu fico inibido de estar aqui perto de você para não te constranger, né? Certo, Ângela? Um abraço para a Ângela ali, para o Guilherme, que estão trabalhando aqui, servindo ao Senhor, servindo à igreja. E vai ser um prazer esse tempo que nós temos juntos para conversar sobre o reino. Ah, que bom, alegria nossa e é uma satisfação e um privilégio imenso. Sei que os nossos internautas também, com o coração cheio de amor aí recebendo a nossa programação e hoje com a presença ilustre que está abrilhantando o nosso querido pastor Joel. Para você que não o conhece ainda, ele é o pastor sênior aqui da nossa igreja local e também da nossa regional, Manda Aqui, Bragantina. Ele faz parte do Conselho Apostólico da nossa denominação, segundo vice-presidente do Conselho Nacional, primeiro secretário da Convenção do Estado de São Paulo, presidente do IBBC, fundador da Missão Desafio, hoje conselheiro. Além disso, ele é diretor de 2 campos, lá nos Estados Unidos e também na Índia. Então é uma alegria tê-lo conosco, além de escritor e o idealizador e que elabora sempre, escrevendo a cada ano, a agenda Apacentai o Pequeno Rebanho. Inclusive, o Apacentai o Pequeno Rebanho, a partir de 2025, passa a ser uma ferramenta para a denominação, com o selo do Conselho Nacional, publicado pela editora O Brasil para Cristo, e é uma ferramenta para oferecer aos pastores, às igrejas, tanto na categoria infantil como para os adultos, um planejamento eclesiástico, para que a igreja possa se administrar eclesiasticamente falando, através de mensagens, de estudos focados no mesmo tema, definido pelo Conselho Nacional, através do pastor Bergamino, nosso presidente, que o ano que vem o tema vai ser devoção. Então nós vamos ter a agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho Kids, que é para as crianças, para a escola bíblica, para a aula infantil da Mini-Brac, para os pais acompanharem seus filhos, porque tem até tarefas de acompanhamento durante a semana em casa para os pais fazerem junto com os filhos. Assim é o processo de educação e formação cristã. E a agenda para os adultos, para terem um planejamento específico da sua vida espiritual e desenvolvimento. E o que é interessante, o pastor Vanderlei sabe, ele trabalha nisso junto comigo, mas para quem está tendo a informação agora, o que é interessante é que é tudo no mesmo tema. As crianças e os adultos estarão sendo ministrados no mesmo tema. Os adultos estão na igreja ouvindo uma mensagem bíblica e as crianças estão na classe da escola dominical ouvindo a mesma mensagem, mas na linguagem das crianças, para que elas possam assimilar aquilo. Então, vá se preparando, principalmente os pastores que estão assistindo, para o ano que vem, se você desejar, porque nada é obrigatório na nossa denominação nesse sentido, né? Então, se você desejar adotar esse sistema de planejamento eclesiástico que o Conselho Nacional vai colocar à disposição das igrejas a partir do ano que vem. Muito bom, e lembrando também que o lançamento da Agenda Apacentar e o Pequeno Rebanho 2025 vai acontecer no dia 30 de novembro, às 16 horas, aqui na Casa de Oração para Todos os Povos. É aberto ao público? Sim, que desejarem. É um culto de lançamento, onde vai chegar em mãos das pessoas a agenda. Ela já está sendo distribuída através de voucher e de encomenda, porque normalmente quando chega o lançamento já estão todas as agendas distribuídas, exatamente. Até aqui tem sido assim. Sim. Então, ela já está sendo distribuída pela editora O Brasil para Cristo, para todo o Brasil,
E aqui no Mandaki a gente também está distribuindo, mas para as igrejas da Regional Mandaki Bragantino. E a editora faz a distribuição para todo o Brasil. Dia 30 de novembro é a data, é um sábado, um horário diferente, às 16 horas. É uma reunião de 3 horas de apresentado material. Há um culto, uma pregação. Pastor Bergamin, presidente do Conselho Nacional e da Convenção de São Paulo, é que vai estar pregando nesse ano no lançamento da agenda. E a gente faz toda uma amostragem de como funciona esse planejamento eclesiástico que acabei de falar. Então é muito interessante para pastores, principalmente, e líderes de mini-brac, porque vai ter o lançamento da Kids também, né? E também toda a apresentação do trabalho. E algo que eu gostaria de destacar aqui, de uma forma especial, é o cunho profético que tem. Todos os anos nós desfrutamos disso. Sim. O Senhor se separa, começa a ter iluminação da inspiração, Deus, pela sua onisciência, através do seu Espírito Santo, coloca no seu coração, e todos os anos nós temos vivido esse cunho profético de cada temática. E a semana passada eu estive reunido já com o pastor Bergamin, e nós começamos a conversar sobre 2026, para ver a seriedade da coisa e o trabalho, porque é um trabalho que é preparado, depois é elaborado, tem que ser feito com antecedência para poder chegar nas mãos das pessoas um mês antes do ano. Sim. Então, 30 de novembro chega para 2025. Então, em 30 de novembro, ou no sábado ali próximo, 30 de novembro de 2025, já tem que chegar para 2026. Exato. E nós já definimos o tema de 2026, é lógico que eu não vou falar, porque mas senão já tem já primeira mão. A gente já tem o tema desse ano já, que está em vigor, tem o tema para 2025, que é devoção. Então não vou falar o 2026, que vai gerar uma confusão na cabeça das pessoas. Muito bom. Eu quero aproveitar e desejar a Ângela um bom dia. Tudo bem, Ângela? Como vai você, diretora? Bom dia, pastor Wander, bom dia, pastor Joel, pessoal que está nos acompanhando, bom dia. E quem vai assistir em outro horário, bom dia, boa tarde ou boa noite. Gui, bom dia. Como vai você, menino de ouro? Bom dia, pastor Hugo. Ótimo, senhor. Eu estou bem também, cheio de expectativa na programação de hoje, essa entrevista. Sempre que o pastor Joel Estevanato passa aqui, ele nos edifica e também, através da sua história de vida, dentro do reino de Deus, nós crescemos bastante. Ângela, nós podemos orar pelos aniversariantes desse dia? Hoje, dia... Podemos, mas antes temos datas comemorativas. Temos as datas comemorativas. Sim. Então vamos a elas nessa manhã. Hoje, dia 17 de outubro, é dia do eletricista. Se o Léo tivesse aqui, ia dizer que ele também entende do assunto, né? Então, parabéns aí aos profissionais da área, né, que conseguem resolver aí aqueles emaranhados de fio, mas dão a energia para a gente. Parabéns. Hoje também, dia 17 de outubro, é dia da agricultura. Sem o agro não tem comida na nossa mesa, né? Precisamos valorizar as pessoas, o pessoal que trabalha aí na lavoura, na agricultura, porque sem eles a gente não tem alimento. Também hoje é o dia do profissional de propaganda. Parabéns aí aos profissionais que através de jornal, revista, televisão, todos os tipos de mídia, né, internet, conseguem aí divulgar o trabalho, e tem algumas propagandas que ficam, né, marcadas na gente até hoje, né, alguns jingles, algumas frases que eram ditas nos comerciais que a gente consegue memorizar porque foi elaborado com muito capricho. Hoje também, dia 17, é o Dia Nacional da Vacinação. Quem, quando criança, não tinha medo de tomar aquela injeção, né? Agora tem alguns que é mais fácil, que é na gotinha. E também temos o dia da Indústria Aeronáutica Brasileira. E também hoje, dia 17, é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, que é algo que atinge o mundo inteiro. E encerramos por aqui. Obrigado, Ângela. Nós queremos orar por você, aniversariante, que está aí nas nossas redes sociais, de repente, e está aniversariando hoje, bem como os aniversariantes da nossa regional Mandaki Bragantino. Aproveitar a presença do nosso pastor sênior para que ele direcione esse tempo de oração. E, pastor Joel, já vamos orar também pelos internautas para que eles tenham uma quinta-feira abençoada, guardada pela presença e o poder de Deus, e pela nossa programação, para que o doce Espírito Santo flua através das nossas vidas. Oremos ao Senhor. Nosso querido Deus e Pai, nós nos entregamos em Tuas mãos, como sempre estamos, porque o Senhor um dia nos comprou pelo sangue precioso de Jesus Cristo e nos deu esse dom maravilhoso da Tua presença, de desfrutar dela, de viver com ela. E enquanto estamos passando nosso tempo na terra,
nosso tempo nesse mundo, embora não sejamos daqui, nós estamos felizes pelo ano que se completa na vida de cada pessoa que desfruta disso. Nós estamos felizes, Senhor, porque o Senhor dá a paz, dá a vida, dá a segurança para todos nós. E alguns irmãos hoje estão completando aniversário. E eu quero lhe pedir pela felicidade deles, pela prosperidade deles, pela vida familiar. Quero lhe pedir pela espiritualidade, para que eles possam crescer como pessoas completas em Cristo. Quero orar agradecendo pelas tuas mãos colocadas na vida de cada um desses teus filhos, que tem permitido eles viverem mais um ano. E que nesse próximo ano que se inicia para eles, seja um ano de realizações, de conquistas, sempre debaixo da tua bênção e aprovação, porque a nossa maior conquista é estar no centro da tua vontade. Obrigado, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia tão especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade todos os dias sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos para a previsão do tempo para esta quinta-feira. A mínima hoje de 18 graus, a máxima de 26. Sol fechado ainda agora pela manhã, com chuva que se estende pela tarde. À noite, o tempo fica seco. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o pastor Joel Estevanato, e nós estamos na semana especial do Simpósio de Missões, a 22ª edição do Simpósio, e eu tenho certeza absoluta que nessa manhã teremos um papo bem gostoso e você abençoado será. Nós já voltamos já já. Em todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, e da escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Em nenhuma circunstância eu desistirei. Onde eu pisar, o Senhor possuirá. E por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Todo mundo espalharei tua palavra, meu Senhor, e todos saberão que o Senhor é o grande eu sou. Aonde me enviar irei com grande alegria, desde a escuridão da noite até o lindo sol de um dia. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde o Senhor mandar, simplesmente eu irei. Eu não desistirei. O Senhor possuirá, e por onde eu passar, a tua graça estará. Eu não sei, não, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar.
chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Eu não sei aonde vou chegar, mas tenho certeza que Jesus vai me guiar. Julie, 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 Julie. Estamos de volta com o programa nosso de cada dia, o Manhã Manda Aqui, e estamos na semana especial do simpósio de missões da nossa denominação. Depois de uma contagem regressiva de meses, de dias, agora são de horas, porque hoje, a partir das 20 horas, vai ter a abertura, às 19h30, obrigado Ângela, a abertura da 22ª edição do Simpósio de Missões da nossa denominação. Que alegria, que alegria! É aberto ao público hoje, você pode participar desse momento ímpar da nossa denominação. Deixa eu falar o endereço novamente para você. Avenida Ultramarino, 616, aqui no Lausanne Paulista, na Zona Norte de São Paulo. Você é o nosso convidado e também será transmitido. Aonde quer que você esteja ao redor do mundo, você poderá participar desse momento. Pastor Joel Estevanato já vai fazer 5 anos de jubilamento da direção da presidência da Missão Desafio. Como tem sido esse período de aposentadoria? Podia ser mais leve, continuasse com jubilamento, fica mais bonito, né? Do que aposentadoria. Na verdade, é a dinâmica do reino, né? Então eu me sinto muito bem, muito feliz com isso. Fui instrumento de Deus para iniciar esse trabalho há 35 anos atrás, um pouquinho mais que isso, quando a gente começou enviando o pastor Ibrahim para a Bolívia, e hoje a gente vê a dinâmica, a explosão do trabalho em termos de desenvolvimento e crescimento, isso dá uma compensação. É comum, e é fato, que o trabalho de uma pessoa é reconhecido e ele é mostrado sólido depois que essa pessoa deixa de fazer aquele trabalho e outros fazem, né? Então me dá muita alegria hoje ver o desenvolvimento da Missão Desafio com o pastor Emerson Costa na presidência, com todos aqueles que o ladeiam no trabalho, seja na diretoria, assessorando, diretores de escritório regional, missionários no campo, que autentica o trabalho que foi feito durante 30 anos. Essa dedicação deles, esse empenho e esse desenvolvimento. Aprendemos isso com Jesus, né? Na época que Jesus esteve no mundo, ele fez muita coisa, muita coisa. Mas quando ele foi embora, seus discípulos deram sequência e fizeram obras maiores do que estas, como o próprio Senhor Jesus falou. E a igreja vem fazendo nesses séculos, nesses milênios. A igreja vem cumprindo essa missão depois da partida do Senhor. Então, é depois que a gente sai de algo, que aquilo que a gente fez se mostra sólido ou não. É verdade. Né? A vaidade humana é que leva pessoas, às vezes, a saírem de alguma coisa e depois veem que aquilo fracassa, perde a continuidade, e eles ficam todo na vanglória humana pensando, tá vendo, eu não estou lá, então a coisa não está acontecendo porque eu não estou lá, viu como eu sou importante. São tolos, na verdade eles não são importantes. Eles não fizeram algo sólido, algo concreto, e por isso a ausência deles determina o fracasso. É verdade. A casa estava edificada sobre areia, né? Não sobre a rocha. Sim. E a gente vê que a Missão Desafio está construída sobre a rocha, fazem esses 5 anos, e aquele que serve o Senhor, ele nunca deixa de fazer algo para aposentar, né? Nunca. O termo jubilamento é só uma forma de dizer, saiu, deixou uma construção e continua ligado. Sim. Por isso, mas sempre a gente é locomovido de uma posição para outra no reino de Deus.
Quando eu pastoreava no início do ministério era uma coisa. Hoje, depois de mais de 40 anos pastoreando, pastoreio de outra forma. Outros fazem muitas coisas que eu sempre fiz, mas eu faço coisas que eu não fazia. Então é assim que é o reino. Então em missões hoje, eu atuo em coisas que antes eu não fazia. E aquilo que eu fazia, outros estão fazendo agora. Sim, né? sim. Então estou muito feliz, muito gratificado por Deus, por todo esse caminhar e pela direção clara que eu tive do Espírito Santo quando chegou o momento de dizer agora é a hora do discipulado funcionar e outra pessoa continuar aquilo que eu comecei. Bacana que quando nós começamos pelo fundamento firme, como o senhor falou, que é o Senhor Jesus, a rocha eterna, a obra se torna duradoura. Né? Ela é longínqua, né? vai continuar e é isso que tem acontecido. Ela não está fundamentada em pessoas, Exatamente. né? As pessoas passam, mas Cristo não passa, ele ressuscitou, está vivo para sempre. Glória a Deus. Então, quando está fundamentado nele, tem continuidade sempre. Quando não está, aí morre. Hoje o senhor é um conselheiro dentro da Missão Desafio e diretor de 2 campos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dessa função de conselheiro e também como estão os campos que o senhor preside, que o senhor é diretor. Eu me vejo como alguém que, pelo know-how, pela experiência e trabalho realizado, possa auxiliar o pastor Emerson Costa nas questões que ele, porventura, esteja desejoso de ter um parecer, de ter uma orientação. E eu faço isso na medida que sou procurado, porque eu entendo que aquele que está à frente tem a responsabilidade e tem a unção e a capacidade para fazer. Mas fico na disposição sempre. Invariavelmente, o pastor Emerson me procura para conversar sobre algum assunto, ele se sente bem também em apresentar o que está acontecendo, como que fosse uma prestação de contas, embora ele não precise prestar contas, mas ele se sente bem nisso, então eu funciono nessa área. Eu acho que nesses 5 anos, e eu não vou dizer no que, só teve uma vez nesses 5 anos que eu chamei o pastor Emerson e falei, olha, esse caminho é melhor assim. Mas, no mais, eu nunca chamei ele, nunca falei nada. Ele sempre me procura e eu converso. E como diretor de 2 campos, eu repetidas vezes já falei isso, né? Mas eu permaneci como diretor dos Estados Unidos porque era um projeto em início de trabalho. Quando eu saí, eu é que estava coordenando esse início de trabalho lá junto com o pastor Rubens, que está lá na Flórida, em Orlando. E nós já estamos agora, por esses dias, agora me faltou a data na mente, inaugurando a 3ª igreja dos Estados Unidos para Cristo. Que bênção. Então, eu acho que é em Las Vegas, se eu não me engano, a mente falhou nisso, eu não tinha pensado nisso antes. Então, estamos nesse trabalho. E a Índia, que eu continuo como diretor, junto com o pastor Peter Jorge, que é o diretor lá, que coordena as 66 igrejas Índia para Cristo, que hoje estão funcionando lá, a Índia é um projeto que transcende a questão de missão, desafio ou de instituição, porque é algo que muito claramente desceu no meu coração em 2009, 2010, quando eu tive os primeiros contatos com a causa Dalit na Índia, de resgate de crianças que são escravizadas, vendidas como escravas, até pelos seus pais, devido à miséria e à necessidade que tem. E começamos desde aquela época a trabalhar no resgate dessas crianças. E depois entramos com a questão de igreja, junto com o pastor Peter. Até o contato com o pastor Peter há cerca de 5 anos atrás, 6, nosso foco era só esse resgate de crianças. Depois, com o pastor Peter, foi somado a isso as igrejas, que agora estão nesse número que eu falei para você. Então é algo que transcende a questão de presidência da Missão Desafio, de quando eu era presidente. Mas um tipo de vocação, um sentimento que nasceu dentro de mim, que eu entendi que deveria atender a ele e continuar cuidando de lá da Índia. Inclusive, de uma forma típica, lá na Índia tem o Joel, né? Tem. Eu tive uma surpresa muito grande e agradável, porque eles têm uma forma, uma cultura, né, na nascimento de criança. E uma das crianças que nasceu, uma das famílias, devido a todo o trabalho que a gente faz, e praticamente sem me conhecer, mas sabendo de todo o empenho que a gente fez aqui no Brasil e faz para apoio à causa indiana, quando nasceu um filho deles, eles aguardaram a minha chegada lá
para apresentar e registrar o filho, porque eles esperam uma data para fazer isso. A criança já estava com 1 ano, e ainda não estava com o nome oficial e não estava registrado, porque estavam esperando eu chegar para registrar com o meu nome, em homenagem ao trabalho que a gente desenvolve lá. É uma honra. E eu fiquei muito surpreso, porque quando eu cheguei, o pastor Pito só falou, hoje vamos fazer um culto numa casa, tal, e nós fomos numa casa, ele não me falou a situação. Quando chegou lá no culto, é que isso foi apresentado, e foi trazido a criança para eu apresentar ela ao Senhor, depois de 1 ano, e aí ela ser registrada. Então isso são essas coisas que dão para a gente uma recompensa terrena, né? Porque a gente sabe que o galardão não é aqui, nem queremos o galardão aqui, porque senão a gente perde lá no céu. Queremos o galardão de Deus. Mas é um afago que Deus faz com a gente através de vida de pessoas que mostram esse carinho e reconhecimento. O senhor sempre foi pioneiro, sempre foi visionário, e coisas acontecem e surgem a partir da disponibilidade que o senhor tem dentro daquilo que o Espírito Santo está lhe direcionando. Inclusive a missão Desafio, ela surge assim. Para os internautas que não conhecem, de uma forma resumida, como se deu o nascimento da missão Desafio no coração do senhor? É gravidez não planejada, porque não foi aquilo lá, vou fazer uma missão. Não. Eu queria trabalhar na evangelização do mundo, isso desde os 21 anos, quando eu comecei a pastorear, sem saber o que era e como era, e não tinha nem ideia, nem recurso, nem condição, nem capacidade. Mas eu entendia que se Jesus falou, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e ele fala para os discípulos, e eu me vendo como um discípulo de Cristo desde os 16 anos, eu entendi que ele estava falando comigo. E é muito interessante que no texto que Jesus fala isso, ele dá uma série de recomendações do que fazer. E a igreja pentecostal, ela abraça essas recomendações. Expulsar demônios, curar os enfermos, milagres e prodígios, tomar alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. Então, a igreja abraça isso. E nesse contexto, Jesus fala, e ide por todo mundo. Por que atendem com tanta satisfação isso tudo, expulsar demônios, curar enfermo e sinais sobrenaturais, e não atende o ide e pregar a outras nações? Então eu sempre entendi isso, não tem que entender e atender completamente o que Jesus fala. Eu entendo que muitos não fazem por bairrismo, partidarismo, e por questão financeira, porque eu nunca fui expulsar um demônio e o demônio falou, me dá 20 reais que eu saio. Né? Eu nunca fui orar por um enfermo e paguei ou recebi algum dinheiro para curar aquele enfermo. Agora, missões envolve dinheiro, missões envolve comprometimento, é gasto, tem que fazer gasto mesmo. A gente fala investimento, mas é gasto, é tirar do bolso, é pôr. Então é necessário esse investimento. Eu sempre entendi isso. Então, desde a primeira igreja que pastoreei sem recursos, só pastoreei 2, né? Desde a primeira que pastoreei sem recursos, eu sempre entendi, quando eu não sabia o que fazer, eu só orava. E também contribuía assim com uma agência aqui, outra lá, e dava alguma oferta, mas sem direcionamento, norteamento. Quando eu cheguei no Mandaqui, eu já entendi que deveria fazer alguma coisa. Então enviamos o primeiro missionário, fruto de uma conferência missionária do Mandaqui, e depois o segundo, e aí nasceu a necessidade de criar suporte e apoio para tudo isso. Então começamos a envolver a denominação, algumas igrejas, nisso foram 7 igrejas que abraçaram, desde o pastor Ibrahim, para começar a dar apoio para sustento dele. Ali é que foi criada o embrião da oferta missionária nacional, porque com essas 7 igrejas a gente tirava uma oferta no 3º domingo do mês, para que essa oferta apoiasse o pastor Ibrahim na Bolívia. Essas 7 igrejas faziam isso. E depois foi crescendo. Quando chegou em 34 igrejas, que o pastor Orlando Silva, presidente do Conselho Nacional, conversou comigo para a gente transformar esse trabalho em algo nacional pelo Conselho Nacional. E assim nasceu a OMN, a Oferta Missionária Nacional, no 3º domingo de cada mês. Então, com o desenvolvimento de tudo isso, essa conjuntura que eu fui falando, a gente começou a ver se estabelecer uma instituição, que aí começamos a pensar em treinar missionários, e foi abraçada pela Convenção de São Paulo, em primeiro lugar, como um departamento da Convenção de São Paulo, depois foi para o Conselho Nacional e se transformou num órgão do Conselho Nacional, que é até hoje, e funciona nessa agência, que além, mesmo sendo da denominação, mas ela tem um aspecto todo interdenominacional, porque recebe,
treina, envia membros de outras igrejas e denominações que têm uma vocação missionária e atuam no campo, depois de serem treinados e enviados pela Missão Desafio. Na verdade, a Agência Missionária Missão Desafio é um parceiro de um pastor de uma igreja local Exato. que tem as pessoas vocacionadas Exato. e, como o senhor mencionou, interdenominacional. Porque quem faz missões é a igreja, não é a agência missionária. A agência missionária não tem missionário, porque a agência missionária não tem membros, a agência missionária não tem dízimos, a agência missionária não tem a instituição estabelecida por Jesus. Ele fundou a igreja, ele disse a igreja para fazer missões. Então por que existe uma agência missionária? Porque a igreja ela tem uma atuação multilateral, ela trabalha em muitas coisas. E a tendência é a igreja ter na evangelização de outros povos, não na local, porque ela depende da evangelização local para ela existir como igreja, para que as pessoas cheguem a ela e ela exista. Mas de outros povos tende a ficar como apenas uma parte de todo esse leque de atuação. Então não há especialização. Dificilmente um pastor sabe questão de vistos, de entrada no país, de manutenção de campo, de como que funciona a cultura daquele lugar, e não sabe como preparar um missionário. É lógico que o preparo espiritual, caráter, maturidade cristã é na igreja local. Mas o preparo para enfrentar uma nova cultura, ter uma contracultura vindo em direção daquela pessoa que foi para o campo, isso a igreja local não faz. Então daí a necessidade desses órgãos, que antigamente, eu não sei hoje como que chama, mas era chamado de para-eclesiástico, em função do eclesiástico. Então a agência missionária, seja a Missão Desafio ou qualquer outra, ela trabalha em função das igrejas. É a igreja que pega, faz o trabalho missionário e busca o subsídio de uma agência missionária para que ela dê a logística e apoio, desde o treinamento desse missionário de uma forma específica e técnica em missões, até o envio e o acompanhamento logístico desse missionário no campo. Porque o acompanhamento pastoral continua e deve ser da igreja. O pastor não se desincumbe da função de pastorear o missionário no campo. Ele continua com essa função, porque é a igreja que tem que fazer missões. Esse é o grande embate que existe na concepção entre igreja e agência missionária. Então tem a agência missionária que ela se entende como uma igreja, ela está errada. E tem igreja que entende que o missionário, quando ele vai para a missão, ele passa a ser da responsabilidade da missão, também está errada. Na verdade, a agência missionária serve à igreja, naquilo que a igreja não é especializada e nas ferramentas que a igreja não tem, e a agência missionária tem por obrigação e por vocação ter essas ferramentas para entregar para o missionário. Muito bom. Hoje, depois de mais de 3 décadas, a Missão Desafio já tem quantos anos? 35? 5 para 35. 35 anos. 35 anos, né? Estamos na África, em Congo, Moçambique, Maghreb, Togo, Benin, Burkina Faso. Na Ásia, a Ásia Central, Butão, Camboja, Índia, Nepal, Paquistão. Inclusive, o senhor está com um projeto para o Paquistão, se o senhor depois quiser falar sobre ele. O Sudeste Asiático, a América, nos Estados Unidos, que o senhor é diretor, lá na Ásia e Índia, já mencionamos isso, Haiti, Argentina, Brasil, Bolívia, Peru, Paraguai e Uruguai, e na Europa, Espanha, França, Itália, Portugal e Romênia. O senhor sente, dentro dos 5 ministérios, o ministério apostólico, porque através da sua vida, a expansão do Evangelho do Reino de Deus nessas localidades, assim como o apóstolo Paulo, o ministério apostólico na vida dele fez com que a expansão fosse também. O senhor sente esse chamado apostólico? O ministério apostólico é diferente da designação eclesiástica apóstolo, tá certo? Eu creio que hoje não existem apóstolos no sentido bíblico. Apóstolos são aqueles que andaram com Jesus naquela época. Mas o ministério apostólico existe porque ele está lá em Efésios, declarado junto com outros ministérios, como mestres e pastores, por exemplo. Sim. Então está lá o apóstolo, no sentido de ministério, de trabalho apostólico. Paulo, ele caracteriza, e aí está a diferença de um pastor para um apóstolo, no sentido eclesiástico de ministério. Paulo caracteriza que o apóstolo, ele falando da vida dele, é aquele que tem um cuidado com todas as igrejas. É alguém que não se preocupa apenas paroquialmente,
que é a característica nata do pastor. Embora ele tenha uma visão global, ou ele se interesse por outros campos, mas ele foca na igreja dele e ele gasta, digamos que 98, 99% da energia espiritual dele na igreja dele. Sim. Ele tem um cuidado ali. O ministério apostólico é aquele que, além de estar, se a pessoa tem um ministério pastoral, além de estar na igreja dele paroquialmente, ela também se desdobra com a ocupação, zelo, preocupação por outras igrejas. O apóstolo Paulo, ele fala isso, que ele se preocupava com todas as igrejas. Ele tinha, e a gente vê isso por causa das cartas que ele escreve para igrejas diferentes, em lugares diferentes, com problemas diferentes, e percebe que ele tinha o conhecimento e a informação dessas igrejas diferentes, para escrever aos Coríntios sobre determinado tema e para escrever aos Efésios sobre outro assunto, e assim por diante. Então ele não era uma carta que ele fazia e mandava para todas as igrejas. Era carta direcionada, artesanalmente, para aquela igreja de Colossos. E aquela carta, porque ele conhecia o contexto daquela igreja de Colossos. Então era alguém que tinha ocupação com várias igrejas. Olhando para isso, eu tenho que dizer que Deus me chamou para um ministério apostólico, para agir dessa forma. Porque não foi algo planejado. O que eu estou teorizando agora com vocês aqui não é coisa que eu tinha na minha cabeça lá atrás. Eu nem imaginava essas coisas que eu estou falando. Mas o próprio Espírito é que vai conduzindo. Agora eu teorizo aquilo que já aconteceu e entendo com a luz da palavra que está inserido na palavra. Mas é o Espírito que fazia. Eu não cheguei a essa conclusão e falei, bom, então agora eu vou fazer. Não, eu fui fazendo e agora eu cheguei a essa conclusão. Então, aí está caracterizado, sim, e eu me vejo com o ministério apostólico. O senhor também é sempre proativo no sentido das causas sociais. Recentemente nós tivemos o projeto Recomeços, partiu do coração do senhor, e agora, como mencionamos aqui o Paquistão, o senhor está com o projeto para o Paquistão, a compra de escravos, de pessoas que estão sujeitas a uma escravidão. Como se dará e como é esse projeto lá do Paquistão, pastor? Então, primeiro, falando do recomeço, quando aconteceu a inundação em maio, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, eu senti fortemente que devíamos, como igreja local, mandar aqui fazer alguma coisa. Esse mesmo sentimento nasceu no Brasil inteiro, dentro do Brasil para Cristo, outras pessoas, instituições, enfim. Muita gente foi trabalhando nisso. Mas eu entendi que deveria fazer alguma coisa para depois, porque a chuva ia passar, as ruas iam secar, mas ficaria todo o lastro de miséria, de sofrimento, de angústia, de perda de muitas famílias. Então entendi que deveria fazer alguma coisa. E nós aqui no Manda Aqui tiramos uma oferta logo na semana, naquele fim de semana da inundação, já recolhemos uma oferta e enviamos para uma das igrejas lá do Rio Grande do Sul, que foi muito afetada por um pastor. Mas eu entendi que poderia fazer alguma coisa a mais. E então, depois conversando com o pastor Bergamin, o presidente do Conselho Nacional, e ele munido da mesma preocupação, conversamos a respeito disso. Então, esse projeto que fizemos aqui, que até aí não era um projeto, era uma oferta que fizemos, e a ideia de fazer algo mais, passou a ser algo abraçado pelo Conselho Nacional. Eu tive o privilégio de acompanhar tudo isso, mentorar essa situação, trabalhar nela. Até lá no Rio Grande do Sul também. Sim, sim, passei alguns dias lá. Isso depois já da água baixar, porque eu entendi que deveria trabalhar para aquele momento depois, do pós-inundação. Então, fizemos pelo Conselho Nacional esse projeto no sentido de captação de recursos. Ele encerrou a semana passada, com a última das ofertas programada para as igrejas em todo o Brasil. E aqui fica uma palavra de louvor muito grande aos pastores, às igrejas, que tem um coração desse tamanho, tem um coração enorme, que entendeu que o amor prático é aquele que vendo alguém, 1 João 3, 16 e 17, vendo o irmão passando necessidade e tendo recursos, não pode fechar o seu coração. Porque o amor de Deus é alimentado dentro da pessoa quando ela não fecha o seu coração. Se ela fecha o seu coração, ela mata e torna escasso o amor de Deus na vida dela. Então, unidos desse sentimento, houve uma participação tão maciça. Em 4 meses, chegamos à casa de quase R$1,5 milhão para resgatar todas as 323 famílias que lá no Rio Grande do Sul, das igrejas do Brasil para Cristo, tinham perdido tudo ou quase tudo com as inundações.
dando para elas mobília para casa, geladeira para um, uma mobília completa para outro, um fogão para outro, dependendo das situações que os pastores no Rio Grande do Sul administraram, através do pastor Roberto Machado, vice-presidente da convenção, que pegou a causa lá para administrar, e nós aqui, pelo Conselho Nacional, administrando essa causa também. Então chegamos a esse resultado. Quando terminamos isso, começou a nascer um vazio dentro de mim. E eu me percebi o seguinte, eu tenho que viver de desafios. Se eu não tiver desafio na minha frente, eu acho que eu morro. E eu quero viver até os 100 anos de idade, então eu tenho que fazer desafio. Lá pelos 90, meu desafio vai ser outro, né? É continuar vivo, o desafio aos 90. Mas, então eu tenho que ter desafios. E tem tantas causas, tantas necessidades, tantas coisas. E eu já conhecia, já há alguns anos, a causa do Paquistão, encabeçada, esse aporte, esse suporte, esse amor pelo evangelista Edson Teixeira, lá no Paquistão, com o pastor Shahzad, que é o líder da Paquistão para Cristo lá, e que trabalha com as crianças, com a igreja, e é um líder renomado ali no país, e temos a felicidade de estarmos trabalhando juntos, sendo o diretor lá o evangelista Edson Teixeira. Mas eu senti que podíamos fazer uma coisa, e lá tem uma situação que não é exclusiva de lá, em outros países do mundo, mas falando de lá, de escravidão. O que acontece? Uma família, ela vai perdendo os recursos, não tem trabalho, não tem dinheiro. Imagina um pai, uma mãe que tem 4, 5 filhos e não tem como sustentar os filhos. Então, eles vão vendendo o que tem, até chega a vender propriedade, vender bens, vender tudo o que tem, para alimentar os filhos e a família. Até que chega o ponto que eles não têm mais o que vender, eles se vendem. Então eles se entregam como escravos aos credores. E os credores se tornam proprietários deles. Então eles perdem toda a liberdade, eles trabalham em troco do pão, da comida, do básico, de algum lugar para viver. E eles trabalham em função disso. Essas crianças não têm, os filhos não têm perspectiva nenhuma. Então, o que pode ser feito? Pagar essa dívida. E isso é o resgate de uma família escrava. É pagar a dívida da família para o seu proprietário e depois produzir alguma fonte de renda para essa família. Uma carrocinha para fazer transporte de produtos, uma máquina de fazer cachorro-quente, ou de fazer lanche, ou de fazer pipoca. Alguma coisa que a pessoa possa, através daquilo, ter o subsídio para continuar vivendo. E é esse que é o projeto. Então, desde que a gente encerrou a campanha do Rio Grande do Sul, eu estou me envolvendo nisso, sempre a princípio com a igreja local. Já conversei com o pastor Emerson Costa, que falou para a gente trabalhar forte nisso junto com a Missão Desafio. Até agora ainda não sei, não foi lançado, que no simpósio nós vamos falar disso, para começar a captar interesse de pessoas que queiram ajudar-nos a resgatar famílias escravas. Já foram resgatadas, nesse período de 5, 6 anos de trabalho do Edson Teixeira, foram resgatadas cerca de 20 famílias. Foram compradas dos seus credores. E depois um caminho aberto para elas profissionalmente se manterem. E a gente quer ampliar esse projeto. E eu quero, pelo menos durante 4, 5 meses, trabalhar com a Igreja do Mandaqui, captando recursos. Não sei quantas famílias nós vamos resgatar, 1, 2, 10, porque depende. Tem família que é escrava por causa de $1.000. Então tem que pagar $1.000 para o dono dessa família. Tem outros que é escrava com $5.000. E assim por diante, por mais ou menos valor. Então precisa resgatar, comprar essas famílias. Então vamos ajuntar recursos para vermos aonde nós conseguimos chegar. Se houver da Missão Desafio, se houver da denominação Brasil para Cristo, outros crentes, outros pastores de outros lugares, envolvimento, engajamento, é lógico que vamos chegar mais longe, vamos resgatar mais. Esse projeto Recomeço do Rio Grande do Sul, a ideia era começar aqui no Mandaqui, fazer aqui no Mandaqui. Mas nós não chegaríamos em 323 famílias apoiadas. Quantas chegaríamos? Não sei, talvez 10, 15, 20 famílias apoiadas. 30. Mas 300 não. Então, com a denominação atuando, chegamos nas 300 e tantas famílias. Lá no Paquistão, podemos resgatar em fevereiro, março. Estou programado para ir para lá em fevereiro, março do ano que vem.
podemos estar resgatando uma família, ou 10, ou 100. Agora, alguém que está assistindo, que está ouvindo, pode ser que esteja fazendo ampliar de 1 para 2. É, verdade. Ou de 10 para 11. Enfim, é na medida que houver engajamento que mais vai ser feito. Mas eu só sei de uma coisa, se não fizer nada, nada acontece. Sim, então, alguma coisa estamos fazendo e para ver depois aonde nós vamos chegar. Glória a Deus pela vida do senhor, pastor. Este ano começa hoje... Um detalhe, desculpa. Eu esqueci de falar, é importante isso. 98% das famílias no Paquistão que são escravas são cristãos. 98%. Por quê? Porque ainda há um sistema de opressão ao cristianismo no Paquistão. Então, como o cristianismo é oprimido, essas famílias, elas são mais oprimidas, perdem emprego, não têm ocupação social por serem cristãos, são desprezadas na sociedade e elas vão sendo levadas para a vala da escravidão. Porque, como eu falei há pouco, um pai que não tem salário, que não consegue emprego, em muitos casos, por ser cristão, não consegue emprego. Então, um muçulmano não dá emprego para um cristão, dá um emprego para um muçulmano. E a maioria da população é muçulmana. Então, os cristãos vão ficando rechaçados socialmente. E isso os leva para a escravidão. Daí, 98% dos escravos serem nossos irmãos em Cristo. E você quer obter informações, você pode entrar em contato e estar antenado nas nossas programações da Manda Aqui Online e nos nossos cultos. E aí você vai ter orientação, né, pastor? Vai ter ferramentas para que essas pessoas possam conhecer mais e, de repente, participar. Como o pastor Joel acabou de mencionar, quem sabe Deus não vai usar a sua vida para resgatar uma família. Pastor, este ano, de uma forma atípica, o simpósio tem um tema nacional. Missões. O simpósio de missões é Brasil, um país que clama. Começa hoje, às 19h30. O Brasil ainda é um grande desafio? Sim. Há muitas situações, eu não tenho dados na minha mente de informações percentuais, mas há muitas informações de povos não alcançados, de ciganos não alcançados, de ribeirinhos não alcançados, e pessoas que nunca, no Brasil, nunca ouviram falar sobre Jesus e o Evangelho. A gente vive em cidades e a gente acha que todo mundo tem acesso a uma igreja, mas existem regiões do Brasil que são completamente escassas de qualquer recurso, e moram pessoas lá. Então o Brasil precisa ser alcançado, precisa ser evangelizado. O simpósio está focado agora no tema Brasil, vem de uma dinâmica de expansão do trabalho da Missão Desafio, que passou há 2 anos atrás a ter uma conotação de não só de missão transcultural, como ela trabalhou até 2 anos atrás, mas de missão transcultural e nacional. Então a Missão Desafio passou a ser uma agência para evangelização e expansão do Reino de Deus no mundo e no Brasil. Antes, esse trabalho no Brasil não era entregue à mão da Missão Desafio. Era o próprio Conselho Nacional que fazia dentro da sua atuação. Mas agora o Conselho Nacional faz através da atuação da Missão Desafio. Então, dando ênfase a isso, no desenvolvimento desse trabalho, agora o Brasil está sendo contemplado com o tema de um dos simpósios de missão. Eu tenho algumas informações aqui que diz que desafios, alguns povos a serem alcançados dentro da nossa nação, são os indígenas, cerca de 120 etnias que ainda não foram evangelizadas aqui dentro do Brasil. Os ribeirinhos, aproximadamente 10 mil comunidades ainda não foram alcançadas na Amazônia. Um grande desafio, porque são horas com barquinhos, né, para poder alcançar essas comunidades. Posso fazer um adendo? Pode. A gente, na nomenclatura das palavras, a gente precisa entender e passar para você que existe o não alcançado povo, a etnia não alcançada, e a etnia desconhecida quanto ao Evangelho. Estou usando o termo desconhecido, ele não é oficial, mas eu quero expressar o seguinte: tem aquele lugar onde o Evangelho não chegou e ninguém lá sabe sobre Jesus. E tem aquele lugar que o Evangelho já chegou, mas o número de cristão ou de missionário naquele lugar é completamente insuficiente para alcançar aquele lugar. Vamos imaginar uma comunidade de 5 mil pessoas em alguma região
lá no fundo do Brasil, 5.000 pessoas. E vai lá uma família cristã, ou 2 famílias cristãs e moram nessa comunidade. Evidentemente, tem lá uma representação cristã, mas a comunidade não foi alcançada. Porque ela não tem condição de ser alcançada por 2 famílias ou uma. Então, é tido, e aí nesses números estão as comunidades não alcançadas. Então tem alguma representação cristã, mas não suficiente para alcançar aquela comunidade. Sendo que se tiver 5.000 pessoas naquele lugar e tiver ali 300 cristãos, já é, hipoteticamente, eu não sei o número oficial, mas já é tido como uma comunidade alcançada. Embora não foi todo mundo evangelizado. Sim. Mas aqueles 300 cristãos espalhados na comunidade, eles, como testemunha, a vida deles já alcançaram aquela comunidade. Então, aquela comunidade não tem mais desculpa diante do Senhor. É verdade. Porque vão ter sempre alguém no trabalho, ou alguém na família, ou alguém na rua, na vizinhança, que é um cristão. Então, existem esses lugares, que aí os números são menores, mas existem. Os lugares onde não tem nenhum cristão, onde não tem nenhuma informação do Evangelho. Tá? É só fazer a diferenciação para que se entenda o que é não alcançado ou onde o Evangelho não chegou, de forma alguma. Nós temos os quilombolas também, são quase 2.500 comunidades certificadas, a maioria sem presença evangélica. Ciganos, estima-se que quase 1 milhão no Brasil, ainda com pouquíssima presença de missionários. Isso é tão importante, o CFM-Alpha, para preparar essas pessoas dentro de uma cultura nacional. Aqui estamos falando ainda do que tem a importância transcultural, mas, por exemplo, se chegar um cigano para ser recebido pela comunidade deles, levar o evangelho do reino, então estima-se quase 1 milhão só aqui no Brasil. Sertanejos, a zona rural nordestina, chega a ter menos de 2% de evangélicos. Os refugiados e imigrantes nas nossas fronteiras, e as principais capitais têm recebido bastante pessoas. Os surdos, aproximadamente 3 milhões, dentre os quais 10 milhões com alguma deficiência auditiva, com apenas 1% de convertido a Cristo. Né? E também tem um contraste aqui, os mais ricos e os mais pobres, pobres dos pobres. Por causa da condição financeira, são difíceis de acesso e há pouco interesse na sua evangelização. Então, o próprio Brasil tem esse grande desafio. Sim. Fora aquilo que tem sido, de alguma maneira, a tentativa de inserir uma cultura diferente dos valores do reino. Nós vivemos isso todos os dias. Esses desafios com esses povos não alcançados ou que têm uma representação menor, mas dentro da nossa vizinhança, cercado no nosso dia a dia, nós temos inúmeras pessoas que têm uma inversão de valores com a nova cultura mundial, que é uma cultura que está impregnando no Brasil também. Não só na vizinhança, às vezes dentro de igrejas locais também. Também isso é infiltrado e é tido até com naturalidade. Verdade. Ângela, a programação para o simpósio que começa hoje, você pode informar para os nossos internautas, por favor? Com certeza. A gente vai começar hoje, né, a abertura, lembrando que é às 19h30, tá? Então, hoje, às 19h30, nós teremos a abertura. Quem será o preletor? Será o evangelista Edson Teixeira, né? Como diz o pastor Joel, ele vive aí de rodear a terra. Então, é um evangelista que tem feito muito, né? Um exemplo assim para a gente. Esse, de fato, tem se doado para a obra. E também nós teremos, né, uma apresentação de uma peça teatral do ministério, daqui da nossa igreja, o Ministério ID, também focado em missões, e o tema Brasil, um país que clama. Então, hoje à noite, 19h30, começa a nossa programação. Amanhã, dia 18, também às 19h30, nós teremos o pastor Luiz Bergamin, né, que é o presidente aí do Conselho Nacional, ele será o preletor, e teremos os testemunhos do Oriente Médio com o pastor Homero Aziz. Lembrando que hoje à noite e amanhã a entrada é franca, não precisa você fazer inscrição, tá? É aberta ao público. Porém, no sábado, aí sim é necessária inscrição, porque nós teremos o dia todo,
né, para o pessoal que fez a inscrição, porque tem alguns missionários que estarão participando, que eles estão em locais onde há perseguição religiosa e a gente precisa preservar a imagem desses irmãos. Então, só quem estiver aqui, que se inscreveu, terá acesso. Aí no sábado, pela manhã, às 8 horas, nós teremos algumas palestras, né, algumas preleções. A senadora Damares Alves, o pastor José Hélio, o pastor Roberto de Lucena. Cada um trará para a gente um tema que engloba o tema Brasil, né? Mas eles vão destrinchar cada um na sua área. Na parte da tarde, às 14h30, nós teremos o pastor Paulo Lutero de Mello, que é o filho do nosso fundador, também trará uma palavra, né, do fundador da igreja, e também nós teremos plenárias com os missionários da Missão Desafio. À noite, começando às 18 horas, nós teremos o pastor Shahzad, que é, né, do Paquistão, de todo esse trabalho aí que o pastor estava falando, como também teremos plenárias. Então, o sábado, a gente vai começar cedo, gente, 8 da manhã, e a gente encerra à noite para todas as pessoas que se inscreveram poder desfrutar desse momento. Aí, no domingo, que é o encerramento, nós vamos começar mais uma vez, 8 horas da manhã, teremos a formatura dos missionários que foram para o CFM Alpha. O CFM Alpha é um órgão também da nossa igreja, porém, ele é interdenominacional. Tem irmãos que não são do Brasil para Cristo, mas fazem o curso, e aí eles têm um tempo de aula teórica, onde eles aprendem sobre costumes, né, transculturais, como é que é o lugar para onde eles vão, quais os costumes, a cultura. Também eles têm aula de línguas, eles têm aulas teológicas e depois eles vão para a aula prática. É separado um local onde a igreja tem, né, uma base, a missão tem uma base, e eles vão lá para fazer a aula prática, e depois dessa formatura, que acontecerá domingo, aí sim a igreja onde eles fazem parte irá enviá-los para o local onde esteja precisando de missionários. E pela manhã, a preleção será com o nosso pastor Joel Estevanato. Domingo pela manhã também a entrada é livre, não precisa de inscrição. Então nós queremos ver as pessoas aqui na quinta, na sexta, também no sábado e domingo. E com certeza depois dessa formatura e depois desse simpósio, nós iremos saber o resultado de pessoas que forem impactadas, novos missionários irão surgir para a glória do Senhor Jesus. Amém, Ângela. Pastor, diante da sua experiência vasta nesta área, isso é um oxigênio, isso está no sangue do Senhor, porque o Senhor entendeu a grande comissão do Senhor Jesus. Porém, há alguns pastores que têm dificuldade com a sua igreja local de conseguir fazer com que a igreja se envolva nessa grande comissão e seja participativa em todos os aspectos, tanto na retaguarda em oração, como nas contribuições também. Quais seriam, diante da sua experiência do Senhor, as orientações ou instruções que o Senhor poderia passar para esse pastor de uma igreja local que não conseguiu fomentar missões dentro da sua igreja? O que eu posso dizer é que cada pastor que tem acesso a esse programa, está me ouvindo agora, tem que pensar no dia de prestação de contas. Porque nós temos alguns ensinamentos de Jesus, por meio de parábolas, de outras formas, e também doutrinário, através de Paulo, que foi inspirado a escrever, que nós somos apenas mordomos de Cristo, que recebemos dons, talentos, recebemos ministérios, e que um dia prestaremos contas do que nós fizemos. E quando alguém é separado da função de pastor, e assume um rebanho, 20 pessoas ou 2.000 pessoas, não importa. Ele tem ali uma missão para cumprir. E a missão ela é evangelizar não crentes e discipular crentes. E é Atos 1:8, em toda a terra. Essa é a missão. Todas as outras atividades da igreja são submissões, derivam dessa missão. Se fizer as outras coisas e não se dedicar nessa, terá uma avaliação negativa do Senhor. Perda de galardões, não sei se condenação, mas perda de galardões com toda certeza. E porque eu não posso aqui dizer quem é salvo e quem não é salvo. Então, deixa isso para o Senhor se entender com cada um. Então, aquele que não faz, de alguma forma não atua em missões,
pensando de uma forma global e fazendo alguma coisa, essa pessoa prestará contas disso. Ela hoje tem liberdade, porque numa das parábolas o Senhor fala de alguém que foi viajar e deixou seus bens com os seus servos. E um dia ia voltar. E não ficou lá telefonando para saber o que estava acontecendo. Deixou seus servos cuidando. Quando voltou, ele falou, agora vocês vão me dizer o que vocês fizeram. Significa que eles tiveram autonomia. Então um pastor tem autonomia, ele faz o que ele quiser. Ele faz a igreja o que ele quiser, como ele quiser, do jeito que ele quiser. Mas ele vai prestar contas. Uma hora vai prestar contas. E eu entendo que há extremos e há meio termo de por que um pastor, embora a pergunta não seja essa, mas por que um pastor não se envolve então com missões? Existe de um extremo negativo aquele que faz da igreja um negócio particular. Vou investir em missões, a pessoa não vai vir na minha igreja, não vai dar oferta, não vai dar dízimo, então para que eu vou ganhar pessoas em outra parte do mundo, vou colocar dinheiro lá fora, se é aqui que tem que acontecer, tal, eu estou aqui para trabalhar aqui. Ele fez um negócio, é uma empresa a igreja dele, ele não é pastor. Ele está cuidando de um negócio. Então esse é um extremo. E tem aquele que não sabe o que fazer, não tem consciência de como fazer, não tem ideia do que fazer, é o outro extremo. É aquele que é sincero, quer servir, mas não... E é com esse que a gente está procurando trabalhar, como agência missionária, tentando ajudar esse pastor, que quer fazer alguma coisa, então estamos tentando orientar, estamos dando ofertas de possibilidades do que fazer, de como fazer. Então é com esse. E no meio do caminho tem aqueles que se distraem, tem aqueles que fazem, mas não sabem fazer, mas fazem, alguns fazem errado, que tem muitas formas de fazer errado missões também, porque não é só estar mandando dinheiro para o campo, não. Tem que saber como é que está fazendo esse trabalho e o que está fazendo com esse trabalho. E é mais do que dinheiro. Então há muitos motivos que uma igreja local não se envolve com missões. E o que a gente pode fazer é ajudar aqueles que querem ser ajudados. Amém. E eu não sei se isso tem um gráfico dentro de uma pesquisa, mas percebe-se que vocacionados para missões ou para o chamado missionário tem se diminuído. Isso porque alguns fazem como igreja negócios próprios, ou porque não existe mais aquela pregação apelativa no bom sentido de lançar um desafio para que alguém corresponda a esse chamado? Ou é a questão do dia a dia que tem mudado tanto no coração do seio das pessoas que frequentam a igreja? Ou é porque Jesus está voltando. E sinais que precederiam a volta do Senhor Jesus era apostasia, e a apostasia é o esvaziamento da fé genuína, da fé bíblica, da palavra de Deus, para se entregar a um outro tipo de fé superficial. Era um tempo de acúmulo de iniquidade, que vai aumentar a iniquidade e o pecado, e cada vez a gente vê mais pessoas vulgarizando a doutrina bíblica e vivendo em vida de pecado dentro das igrejas como se fosse alguma coisa normal, natural. Pastores que não disciplinam, que não têm comportamento disciplinar, que são amigos de todo mundo e que cada um faz o que bem entende e eles não se preocupam. E isso vai gerando a iniquidade de uma forma proliferada na igreja. Então é um tempo de apostasia, é um tempo de acúmulo de iniquidade, é um tempo de crescimento da ciência. A Bíblia diz que isso ia acontecer. Então as pessoas estão mais voltadas para a terapia, para o conhecimento, para a informação, do que para aquela devoção, aquela entrega ao Senhor mesmo sem conhecer, sem entender. Então esse acúmulo de informação, de conhecimento, tudo isso vai enfraquecendo a cerne do Evangelho, que é evangelizar não crente, que é discipular crente. E vai gerando enfraquecimento nas igrejas. Uma vez nós recebemos uma média de 40 irmãos para um treinamento missionário. E no final do período de treinamento identificamos que, eu não lembro se um ou dois que a gente entendeu que estavam preparados para poder ir para o campo, outros precisavam de alguma coisa para se preparar. E aqueles 38 ou 39 que não estavam preparados, era por falta de doutrinação bíblica, era falta de informação bíblica. Como é que o missionário vai para o campo e ele não sabe quantos evangelhos existem na Bíblia? Como é que ele vai para o campo e ele não conhece meia dúzia de versículos decorados? Como é que ele vai para o campo e ele não tem uma postura de vida devocional, de oração, de jejum?
Então, é uma fragilidade das igrejas locais. Tem igrejas que se limitam apenas a fazer culto, só faz culto. As pessoas vão lá, faz culto, vai embora, cuida da vida dela, depois de uma semana volta, ela faz um culto, vai embora e cuida da vida. Não é nada, não vive o Evangelho. Igreja não é isso, igreja tem que viver o Evangelho. Tem que oferecer às pessoas a vivência do Evangelho. Elas têm que estar sendo chamadas à vivência. Não é que numa igreja que oferece a vivência, todo mundo vai viver o Evangelho. Mas a igreja é responsável pelo produto que ela tem na prateleira. E não por quem consome. Se sabe consumir, se quer consumir ou não. Então a igreja precisa oferecer a vivência do Evangelho, cobrar a vivência do Evangelho. Então um enfraquecimento da igreja, não a igreja de Cristo, aquele corpo invisível, aquela igreja que se espalha por toda a terra, que essa nunca enfraquece, ela está fundamentada sobre a rocha, ela não enfraquece. Mas a igreja instituição, igreja local, nós temos 500 mil igrejas locais no Brasil. Não existe número, não tem como saber, mas quantas dessas igrejas estão cumprindo a missão dela? Eu tenho certeza que se as 500 mil igrejas, não precisava nem ser 500 mil, aí metade delas tivessem cumprindo a missão delas, o Brasil era outro. Verdade. Os demônios não teriam a liberdade que tem no Palácio do Planalto, nos governos, na mídia. Eles não fariam tudo o que eles estão fazendo por aí. Se uma parte significativa dessas 500 mil igrejas evangélicas estivessem concentradas na missão que elas têm, de preparar santos para a vida eterna, uma igreja sem mácula, sem ruga, de gente de bom testemunho, de gente que sabe manusear a palavra de Deus, de gente que não se envergonha do Evangelho, que tem testemunho, que não dá escândalo, que promove edificação. Se uma boa parte dessas 500 mil igrejas estivesse fazendo isso, uma parte considerável, o Brasil não era o que ele é. Porque a Bíblia diz, Jesus disse que nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo. E às vezes a gente olha para o Brasil e para o que acontece na política, na economia, nos estágios de governo, nas instituições, na sociedade, nos condomínios, dentro das famílias, e está faltando sal, não tem sal, está destemperada a sociedade, está faltando luz, está em trevas. Então o grande problema de missões são igrejas fracas. E não entendo igreja fraca igreja com poucos membros ou com poucos recursos financeiros. Entende igreja fraca que ela pode ter milhares de pessoas, ela pode ter milhões de arrecadação financeira, mas é uma igreja fraca porque ela não tem doutrina, ela não tem formação espiritual, ela não tem disciplina, ela não tem gente comprometida com o reino. É mais uma sociedade, é mais uma confraria de pessoas do que uma igreja de Cristo, de irmãos comprometidos com uma missão. Por isso que a gente tem aqui um tipo de pensamento, que a igreja é uma família com uma missão. Tem que ter a comunhão, mas entender que a nossa unidade, o nosso relacionamento e até o nosso churrasco entre amigos, ele tem que estar comprometido com a visão de uma missão que Jesus entregou para a gente como igreja. Glória a Deus. Como o senhor vê o Brasil daqui a 10 anos? Eu espero de estar com o Senhor, eu espero que o Brasil já não tenha mais, e Jesus tenha voltado, porque é preocupante, é muito preocupante. Às vezes a gente não quer criar alarde, mas eu vi essa semana, de fonte confiável, não estou afirmando que é verdade, mas um noticiário que foi transmitido da Record TV, onde foi dito que a partir do meio do ano que vem vai funcionar no Brasil. Eu não me fui a fundo, não estou afirmando, acho que até é um bom trabalho para quem está interessado em pesquisar, porque entristece, mas que a partir da metade do ano que vem, no Brasil vai ser aplicada a lei de controle do abuso religioso. A lei do abuso religioso. E essa lei, ela vai visar o seguinte, que a pessoa religiosa, ela não pode se candidatar a cargos públicos. Você entende o que é isso? Porque ela vai usar da religião para uma promoção pessoal e para se envolver em política, por exemplo. Então, não pode ser um vereador, porque ela é religiosa. Eu estou fazendo um supra-sumo assim, e um resumão do que eu vi, que não pesquisei a fundo. Pode ser que quando pesquisar a fundo eu chegue à conclusão que não é nada disso. E você também. Mas eu estou trazendo assim o que chegou para mim, do jeito que chegou. Se isso for verdade, se isso se confirmar, então não é daqui 10 anos, é daqui 1 ano. Meio do ano que vem, ou meio do outro ano, eu não lembro exatamente. 1 ano e meio. Daqui 1 ano.
não vai poder ter deputado cristão, não vai poder ter vereador cristão, senador cristão. Jamais um cristão vai ser governador, vai ser presidente da República. O que vai ser aprovado nos congressos? Porque por mais que se fale da bancada evangélica, dos cristãos que se corrompem, tem muitos, mas tem uma turma segurando a onda. Sim. Tem uma turma que quando chega numa bancada de discussão de uma lei para taxar a igreja, de uma lei para aborto, de uma lei para família diversificada, uma lei de liberação de droga, tem uma turma levantando a bandeirinha e gritando e falando, não, por causa disso, daquilo, eu sou contra, tal, conversando com outro. Se não tiver cristão lá... Passa tudo, né? Essas leis que ficam anos tramitando e os poderes públicos, governo, STF, quer que aprove, mas fica lá tramitando, é porque tem gente segurando, impedindo, criando, pedindo um tempo para pensar, vai enrolando. Tira essa gente, o que vai acontecer? Essas leis passam tudo assim, naturalmente, porque vão pensar em dinheiro, vão liberar drogas, por quê? Porque vai entrar imposto, vai entrar dinheiro, as pessoas vão comprar drogas, isso vai ter IPI, vai ter ICMS, então a prefeitura ganha mais, o governo vai ganhar mais, vai ter mais condição, qualidade de vida, a gente investe esse dinheiro na segurança e não vai investir, a gente investe na saúde e não vai investir, a gente investe na educação e não vai investir, e vão ser liberadas essas coisas, porque vão estar pensando o quê? Dinheiro, droga, bom, as pessoas vão usar, liberado ou não, então vamos liberar, e que pelo menos a gente recebe um recurso. E aí fica normal. Meu Deus. Então, você me pergunta, o que eu espero do Brasil 10 anos? Olha, eu prefiro não pensar. Eu prefiro, para cada dia basta o seu mal. Diante dessa estatística, dessa questão, diante dessa realidade, e que é alarmante e preocupante, se o senhor tivesse a oportunidade de estar num evento onde estivesse todo o clero eclesiástico numa localidade. E este evento, de uma forma interdenominacional, os pastores ou eclesiásticos de uma forma geral estivessem presentes. Qual mensagem da parte de Deus o senhor entregaria à igreja brasileira, aos seus líderes? Estejam em toda a parte que vocês estiverem, mas estejam como embaixador de Cristo, como servo de Deus. Seja na economia, sendo empresário, seja na política, com cargo público, seja no esporte, sendo um atleta, mas esteja como servo de Deus. Parece que eu estou falando uma coisa assim, chovendo no molhado, mas não. Porque não é esteja como um cristão, é esteja como servo de Deus. Porque se estiver na política como servo de Deus, não vai se corromper. Não vai aceitar alguma coisa em benefício próprio, se isso contrariar o evangelho, os princípios, os valores de Deus. É um atleta, está na política, está na economia, esteja onde estiver atuando, vai estar pensando em Deus, na honra de Deus, na glória de Deus, no nome de Deus, nos valores de Deus, e vai estar comprometendo a sua vida, a sua palavra com isso. Disposto a perder mandato, disposto a perder dinheiro, disposto a perder influência, mas para manter valores, para manter a fé, para manter o cristianismo. É isso que eu diria a todos os líderes. Porque tem líderes cheios de bravata, de negociata, de corrupção disfarçada com outro nome, de uma série de coisas para buscar os seus interesses de posição, de cargo, de dinheiro, de influência, e desprezando valores do evangelho, e negando a fé. É lógico que, não, de jeito nenhum, não é isso, é que a gente tem que se enturmar, ou a gente tem que... Mas não é não, estão vendidos mesmo, aceitaram as propostas de Satanás. Eu te darei as riquezas, faz o pão, a pedra virar pão, eu te darei tudo isso, aceitaram. Já vai me dar uns dólares para eu poder me corromper e fazer o que o sistema manda? Tá bom, vou fazer em nome de Jesus. Ainda falam assim. Meu Deus, é a grande verdade, né? Nós vimos esses dias pessoas apoiando determinados segmentos políticos que é da inversão bíblica. Completamente. E mesmo assim, firmados nisso. Sim, porque não estão interessados no reino. Exato. Então essa plateia de muitos líderes nunca mais me chamaria para falar para eles. Ok, meu pastor. Ângela, pois não, querida? Sobre esse assunto que o pastor está falando, do abuso de poder religioso, pode não estar ainda implantado em todo o país, mas já aconteceu esse ano. Está aqui no site da Agência Brasil, que é da empresa brasileira de comunicação, né, do governo federal, que um deputado estadual foi cassado por abuso de poder religioso no Rio de Janeiro.
A notícia é do mês de fevereiro. Está aqui dizendo, o Tribunal Eleitoral do Rio, TRE, cassou nessa quinta-feira, dia 1º, em sessão plenária, o diploma do deputado estadual Fábio Francisco da Silva, do União Brasil. Em decisão unânime, ele foi condenado por abuso de poder religioso com repercussão econômica nas eleições de 2022. Pela decisão, o político fica inelegível até 2030. Diz que ainda cabe recurso. A Corte entendeu que Fábio promoveu a própria candidatura na condição de apresentador, diretor e sócio da Rádio Melodia FM, uma emissora evangélica. No veículo foram divulgados festivais de músicas em igrejas com cantores famosos e, segundo o relator do processo, o desembargador Henrique Carlos Figueira, eram semelhantes a showmícios. Então, já está acontecendo. Abuso de poder religioso. Pode não estar já em todo o país, mas em alguns lugares estão tendo o entendimento e já estão caçando as pessoas. Essa situação, ela foi gerada porque naquela época de eleição, tem a época propícia para fazer a divulgação pública. E eu acredito que nessa situação foi feita a divulgação, foi feito um trabalho maquiado para divulgar a candidatura sem apresentar claramente a candidatura. Então houve isso. Agora, essa lei que eu estou dizendo, ela é mais ampla. Ela é mais ampla. É o simples fato, por exemplo, Deus me livre, porque para mim eu tenho a maior função do mundo, que é ser pastor. Não tem nada que me atrai mais do que isso. Eu não quero nem ser presidente da República. Sou pastor, para mim isso é mais importante do que tudo. Mas se eu quiser ser deputado, por eu ser pastor, eu não posso ser deputado. É algo a mais do que isso. Independente das minhas ações. Independente de eu falar, de eu me promover ou qualquer coisa. Só por eu ser pastor eu não posso ser candidato. Então é um avanço disso daí. É porque no caso o senhor vai ser uma influência no local religioso. Eu vou usar a minha influência religiosa para buscar os votos. Quer dizer, o macumbeiro vai poder buscar o voto lá no centro de macumba. O funkeiro lá no funk. Mas o religioso não pode buscar no meio, no seu meio. Uma cristofobia. É. Ô, dona Ângela, eu estou perdido no tempo. Então tá bom. Pastor Joel, chegamos ao final da nossa programação. É sempre bom tê-lo aqui. Né? É uma alegria, uma honra e também por tudo aquilo que o senhor representa. Representa para as nossas vidas pessoais, que trabalhamos e servimos debaixo da cobertura espiritual do Senhor. Também a importância que o senhor tem no corpo de Cristo, não só da nossa denominação, mas além da nossa denominação, de uma forma interdenominacional. E é sempre uma alegria recebê-lo aqui, uma satisfação. Começamos hoje, a partir das 19h30, a 22ª edição do Simpósio de Missões Brasil, um país que clama. E quais são as suas expectativas para este evento deste ano? Como sempre, é que haja aquela movimentação em torno da nossa missão como igreja. E que cada pessoa que participar desse simpósio seja integralmente, isso é maravilhoso, aquele que pode chegar hoje, ficar até domingo aqui, aquele que participa de um culto, aquele que participa do sábado, que é a CERN, o centro do simpósio, onde tem inscrição, a minha expectativa é que saia como alguém despertado e mobilizador. E que o simpósio de missões, como sempre aconteceu nesses 21 anos, agora a 22ª edição, ele seja aquele elemento que dê fôlego para missões para o ano inteiro. Gere pessoas com vocação, que tenham a disposição de ir para o treinamento missionário, igrejas que estejam dispostas a apoiar essas pessoas, mantenedores para o trabalho missionário no mundo inteiro, intercessores para orar por esse projeto todo de missões. Então, que o simpósio seja esse catalisador de missionários, catalisador de ofertantes, de intercessores, esse catalisador de pastores que saiam daqui dispostos a chegar na sua igreja e fazer algo mais pelo reino de Deus. Glória a Deus. E lembrando que o pastor Joel Estevanato estará ministrando a palavra no encerramento no nosso culto, que começa às 8 horas da manhã, no domingo. Ângela, pois não? Encerramos já? Pastor, só 2 perguntinhas agora. Uma saudade. Uma saudade? É. Dos 22 anos que eu não tinha artrose.
E um sonho? Estar com Jesus por toda a eternidade. É uma visão, uma realidade que vai acontecer. Glória a Deus. Quero deixar o senhor à vontade para as suas considerações finais. Eu tinha que dizer, eu creio que eu já disse, só falta, talvez, uma vez mais encorajar todos a serem firmes em Cristo e em saber que é nessa época que a gente realmente prova o nosso valor como cristão. É conhecimento que é nas provas e nas tribulações que cada pessoa mostra quem ela é, nos seus momentos de dificuldades. E nesse tempo de um mundo tão sujo, um mundo tão rasgado no pecado, na iniquidade, de tanta imoralidade, indecência, desonestidade, corrupção, de tantas coisas ruins acontecendo, Apocalipse diz, aquele que é sujo se suje mais, e aquele que é santo se santifique mais. Então meu encorajamento é para aquele que é santo, para se santificar mais e se apegar mais ao Senhor, sabendo que se o mundo está desse jeito, é porque o Senhor Jesus disse que ficaria desse jeito. E a palavra do Senhor não pode voltar atrás. Então ele não perdeu o controle nem a mão sobre tudo o que acontece. Fique firme, não olhe para a direita, para a esquerda, olhe para o alvo, olhe para Jesus e siga com ele. Amém, meu pastor. Amanhã, Ângela, com quem nós iremos conversar? Amanhã, encerrando aí a nossa semana especial do Simpósio de Missões, com a missionária Paula Viana, da Igreja Argentina para Cristo. Então fiquem aí atentos, que amanhã ainda tem mais. Obrigado pela sua conexão, obrigado, Ângela, pela sua direção, obrigado, Gui, pela sua técnica, obrigado, pastor Joel, pela sua presença. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus, e para vocês que vão participar conosco hoje, nós nos veremos aqui às 19h30. A paz do Senhor Jesus a todos.